As três principais realizações de Davi como número 1 foram enfrentar e derrotar um leão e um urso, mesmo antes de se tornar rei. Essas missões cruciais foram determinantes para definir sua futura realeza, conforme descrito no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículos 34 a 37. Davi disse a Saul que, quando ele era apenas um servo cuidando das ovelhas de seu pai, um leão ou urso aparecia e tentava levar um cordeiro do rebanho. Então, Davi saía em busca da fera, a atacava e resgatava o cordeiro de sua boca. Quando a fera se virava contra ele, Davi a agarrava pelos bigodes e a golpeava até matá-la. O servo de Davi foi capaz de matar tanto o leão quanto o urso, e agora ele encarava o desafio de enfrentar esse filisteu incircunciso, como se fosse apenas mais um desses animais ferozes. Davi tinha sido insultado e provocado, mas ele se levantou corajosamente para enfrentar esse gigante, pois sabia que o exército do Deus vivo estava ao seu lado. Davi tinha uma vida de muitos dias solitários, cuidando do rebanho de seu pai nas colinas solitárias de Judá. Durante esse tempo, ele adorava o Senhor invisível, mas sempre presente. Mesmo sendo apenas um jovem de 15 a 17 anos, ele já tinha matado essas criaturas ferozes, o que demonstrava sua profunda responsabilidade e bravura. Os leões da montanha são criaturas indescritíveis e raramente são vistos. Geralmente, quando há relatos de encontros com leões, as pessoas os avistam e fogem, pois seguem seus instintos ou levantam suas mãos acima de suas cabeças e fazem barulhos altos para assustar o leão e fazê-lo desistir de incomodá-las. Além disso, Davi também se destacou por matar Golias. Essa batalha foi uma das mais notáveis retratadas no Antigo Testamento e não foi travada entre dois exércitos, mas sim entre duas pessoas. Aconteceu no Vale de Elá, entre Davi e Golias, representando os filisteus e os inimigos israelitas, respectivamente. Eles se reuniram para a guerra, mesmo após os filisteus terem sido completamente derrotados recentemente. Os filisteus desceram sobre a terra de Israel e parecia que estavam tomando posse de partes dela, acampando em uma área controlada por Judá. O Vale de Elá era mais como um grande cânion do que um vale estreito. Golias, um campeão de Gate, saiu como representante dos filisteus, vestindo uma armadura que tinha 6 covados de altura, aproximadamente 2,8 metros. Essas medidas podem não ser familiares para nós, mas podemos simplificar para facilitar a compreensão. Golias era um homem gigantesco, com aproximadamente 9 pés e 9 polegadas de altura. Sua estatura já o tornava intimidante, mas isso se tornava ainda mais impressionante quando ele erguia os braços sobre a cabeça. No entanto, não era apenas sua altura que o tornava imponente. Ele estava vestido com o que poderíamos chamar de uma armadura completa. Os filisteus se preparavam para o combate usando uma espécie de colete de malha de bronze, com camadas de proteção sobrepostas. Essa cota de malha cobria e protegia o corpo contra os golpes do inimigo, indo do ombro até o joelho. Essa armadura, de tamanho e tipo tão especial, pesava cerca de 5.000 ciclos de bronze, o que equivale a aproximadamente 175 a 200 libras no sistema moderno. A armadura de Golias incluía um capacete de bronze, grevas de bronze para proteger as canelas e uma lança de bronze ou dardo pendurada entre os ombros. Apenas a ponta da lança pesava cerca de 600 ciclos de ferro, o que corresponde a cerca de 20 a 25 libras. De acordo com relatos escritos, ele tinha um portador de escudo que marchava à sua frente. A palavra hebraica usada aqui se refere a um escudo de batalha de grande porte, do tamanho de um homem adulto. Essa defesa foi claramente projetada para proteger seu corpo contra flechas inimigas. Então, além de sua armadura, Golias tinha esse guerreiro correndo na frente dele, empunhando um escudo do tamanho de um homem para oferecer ainda mais proteção. Pare por um momento e deixe sua mente imaginar uma visão tão imponente. Tente imaginar o quão assustador seria enfrentar um gigante dessa estatura, protegido por tamanha quantidade de armadura. As chances estavam contra qualquer um que fosse tolo o suficiente para enfrentá-lo em batalha. Observe o que esse guerreiro gigante fez. Golias propôs uma estratégia popular na civilização oriental, conhecida como combate representativo,
ou seja, um conflito 1 contra 1. Ele seria o representante do exército filisteu, enquanto a escolha de Israel seria o representante do exército israelita. O campeão do exército vencedor sairia vitorioso, enquanto o exército perdedor seria derrotado. Não havia razão para que todo o exército se envolvesse nisso, bastava enviar um lutador e eu o enfrentaria. Eu sou o campeão, eu sou o maior. Golias não emitiu esse desafio uma vez e partiu. Não, seu desafio durou 40 dias. Durante esse período, o filisteu avançava todas as manhãs e tardes e apresentava-se com sua postura imponente. Por mais de um mês, ele marchou lá todas as manhãs e noites, exibindo seu tamanho e sua força, desafiando alguém a enfrentá-lo. David não estava planejando lutar. Seu pai o havia enviado para levar alguns mantimentos para seus irmãos e expressar sua preocupação. O sol nasceu como em qualquer outra manhã para Davi e Golias, não houve nenhum aviso prévio. Mas a verdade é que na manhã do dia 41, o desafio de Golias chegaria ao fim, e a vida heróica de Davi começaria. Isso não foi anunciado. Golias, hoje você é história, e Davi, este é o seu dia. Por um anjo do céu, Davi levantou-se cedo na manhã seguinte e fez exatamente o que seu pai o aconselhou a fazer. Ele deixou seu rebanho de ovelhas aos cuidados de outro pastor. Então, à medida que ele se aproximava dos israelitas nos arredores do acampamento, David percebeu as tropas se preparando para a batalha e ouviu o grito de guerra. Ele só queria assistir e ver o que aconteceria. Rapidamente, David seguiu em direção à linha de frente da batalha para encontrar seus irmãos, confiando seus pertences à bagagem que estava presente. Considere a situação. Enquanto David estava lá conversando com seus 3 irmãos, ele ouviu um alto grito do outro lado do vale. De repente, todos ao seu redor começaram a correr para trás e se abrigar em suas tendas. Vale ressaltar que David não estava ciente do desafio apresentado pelo gigante de Gate. Tudo o que ele viu foi um homem fortemente blindado que parecia ser uma grande ameaça, proferindo insultos e maldições ao olhar através do campo de batalha e desafiando o Deus de Israel. E isso enfureceu David. Lembre-se, este era o 41º dia em que os israelitas se deparavam com Golias, mas era a primeira vez que isso acontecia para David. Então, David falou aos homens que estavam ao seu lado, dizendo: "O que será feito para o homem que matar esse filisteu e tirar a reprovação de Israel? Pois quem é esse filisteu incircunciso para insultar os exércitos do Deus vivo?" E o povo respondeu de acordo com essas palavras, dizendo: "Isso será feito para o homem que o matar." Uma noiva vasta em riquezas e uma vida livre de impostos não pareciam tão atraentes, não é mesmo? Mesmo assim, isso não foi suficiente para provocar voluntários entre as pessoas próximas a David. Ele foi informado sobre um incentivo estratégico que incluía uma variedade de motivações externas. Então, Davi se encontrou com o rei Saul. Saul vestiu Davi com sua armadura militar, colocou um capacete de bronze em sua cabeça e o equipou com uma espada. No entanto, Davi lutava para se mover, pois não estava acostumado a usar aquela armadura. Então, Davi disse a Saul: "Eu não posso ir com isso, pois não estou acostumado." Ele então removeu a armadura. Em vez disso, Davi pegou seu cajado e escolheu 5 pedras lisas do riacho, colocando-as em sua bolsa de pastor. Ele também segurou sua funda em sua mão. Assim, ele se aproximou do filisteu. Aqui estava Davi vestido com sua simples vestimenta de pastor, armado com suas humildes armas de pastor, uma funda e um cajado. Enquanto isso, o filisteu, com seu portador de escudo à sua frente, continuava se aproximando de Davi. Ele olhou para Davi e viu que ele era apenas um jovem, radiante de saúde e beleza, e o desprezou, zombando de Davi dizendo: "Sou eu um cachorro para que você venha a mim com paus?" O filisteu amaldiçoou Davi por seus deuses e o desafiou, dizendo: "Venha até mim, e darei a sua carne às aves do céu e aos animais selvagens da terra."
Davi respondeu ao filisteu: Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou. Hoje o Senhor te entregará em minhas mãos, e eu te derrubarei e cortarei a sua cabeça. Hoje darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Imagine as possibilidades. Davi permaneceu inabalável diante daquela criatura gigantesca. Tudo o que Davi tinha era uma funda e uma pedra contra um gigante vestindo 200 libras de armadura. Houve um som de chiado, 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 e uma pedra voou pelo ar, atingindo Golias. E assim foi o fim. Golias foi esmagado como um saco de pedras. Após isso, os filisteus fugiram, percebendo que seu campeão estava morto. Então, os homens de Israel e Judá avançaram com um grito e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e aos portões de Acron. Seus mortos eram espalhados ao longo da estrada de Saraim até Gate e Ecrom, quando os israelitas voltaram de perseguir os filisteus. Eles saquearam seus acampamentos. Davi trouxe a cabeça do filisteu para Jerusalém. Quanto ao equipamento de Golias, Davi teve que usar a espada de Golias para matá-lo. Ele guardou as armas do gigante em sua tenda, escondendo-as lá em silêncio como troféus. Enfrentar os gigantes é uma experiência intimidante. Com uma perspectiva perfeita e uma distância segura de 2000 anos, podemos relembrar a coragem e a vitória de Davi. Mas mesmo com os olhos da fé, devemos considerar como deve ter sido enfrentar a presença intimidante daquele gigante. No entanto, Davi declarou que seu Deus é maior do que ele. Confiar em Deus proporciona uma sensação de segurança. Davi derrubou Golias com a primeira pedra. Sua mira foi precisa e ele não errou o alvo. Sua fé em Deus o manteve com os pés no chão. Você será incapaz de derrotar o gigante se tentar enfrentá-lo pessoalmente. Quando você passa tempo suficiente de joelhos, é surpreendente como você pode se manter firme. A terceira grande conquista de Davi foi trazer a Arca da Aliança de volta. A cena se passa em Jerusalém, onde Davi é o rei reinante. Ele é, de fato, um novo rei, já que seu antecessor Saul não está mais vivo. No entanto, as consequências das ações de Saul continuam a reverberar por todo o reino. A Arca da Aliança, compreenda que o tabernáculo não era o foco central de adoração no tempo de Davi. A ênfase no tabernáculo diminuiu durante o reinado falho e negligente de Saul. Durante esse tempo, uma parte dos móveis sagrados se separou do tabernáculo. Acredite ou não, o inimigo havia levado a Arca da Aliança para os gentios. Para os gentios da época, isso não significava muito. Mas naquela época, a perda da arca significava a ausência da presença de Deus, pois o Senhor habitava em sua glória sobre a Arca da Aliança. A arca era tão preciosa para o Senhor que ele instruiu Moisés a construí-la e torná-la portátil, para que os israelitas pudessem atravessar o deserto e entrar em Canaã, tornando-se o principal local de adoração. Uma vez que ela representava a presença de Jeová, a arca era o lugar mais sagrado na terra. Agora, quando Davi assumiu o trono, ele percebeu que não havia a Arca da Aliança nem um local central de adoração adequado. Como resultado, a jornada espiritual do povo de Israel se tornou medíocre. Seus corações estavam longe de estar aquecidos pela presença de Deus. David, como líder, entendeu que precisava devolver aquele precioso móvel para o seu devido lugar, configurando tudo conforme o plano de Deus. Era crucial localizar aquela pequena peça de mobiliário e posicioná-la em um local específico, onde seu coração estivesse voltado para Deus. Quando se tratava de Deus, Davi acreditava que nenhum detalhe era insignificante. O segundo livro de Samuel, capítulo 6, conta como a Arca da Aliança foi trazida de volta para Jerusalém. David reuniu novamente todos os escolhidos de Israel, cerca de 30.000 homens. Partindo de Baale de Judá, David levou consigo todas as pessoas que estavam com ele para trazer a Arca de Deus, que é chamada pelo nome do Senhor dos Exércitos, que está entronizado acima dos querubins.
Eles colocaram a arca de Deus em um novo carro e a tiraram da casa de Abinadab, que estava no monte. Os filhos de Abinadab, Uzá e Aió, estavam conduzindo o novo carro. Então, eles trouxeram a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina, enquanto Aió caminhava à frente da arca. Enquanto isso, Davi e toda a casa de Israel estavam celebrando diante do Senhor com todos os tipos de instrumentos feitos de madeira de cipreste, como pandeiros, liras, harpas, castanholas e símbolos. Então, aqui está Davi regozijando-se, celebrando e desfrutando imensamente, sabendo que a arca da aliança estava retornando ao seu lar, ao Monte Sião. Era como a cena de A Noviça Rebelde, onde a alegria da obediência ressoava no coração de Davi. A arca estava voltando, hip hip urra, ou talvez shalom, shalom, shalom. Para garantir que essa peça de mobiliário fosse considerada sagrada e separada para Deus, ele era cuidadoso com suas instruções sobre como ela deveria ser transportada. Anéis de ouro foram fixados nas bases de cada um dos 4 cantos, e varas banhadas a ouro foram inseridas nesses anéis para carregar a arca inteira, garantindo que nenhuma cabeça humana jamais a tocasse. Deus ordenou que apenas os levitas deveriam cuidar dos móveis do tabernáculo, e essas varas seriam carregadas em seus ombros. Deus se importava com cada detalhe da adoração. Agora, quando se tratava de mover a arca de um local para outro, é aí que Davi se meteu em problemas. Você vê, Davi era um homem prático, um líder prático. Ele entendia que o povo precisava da arca da aliança para adorar, e ele queria transportá-la da maneira mais rápida e eficiente possível, do local onde estava na casa de Abinadab até Jerusalém. Então, Davi decidiu comprar um carro novo, colocá-lo debaixo da arca e instruir alguns homens a transportá-la para Jerusalém. Assim, eles começaram a descer a colina dessa forma, com Uzá e Aió, os filhos de Abinadab, guiando o carro. No entanto, algo terrível aconteceu quando chegaram ao campo de debulha. Uzá estendeu a mão para tocar na arca de Deus, pois os bois que puxavam o carro quase a derrubaram. E, nesse momento, a ira do Senhor acendeu-se contra Uzá. Deus o derrubou ali mesmo por sua falta de reverência, e ele morreu ao lado da arca de Deus. Este incidente trágico serve como um lembrete de que a arca da aliança era sagrada e devia ser tratada com o devido respeito e reverência. Davi aprendeu essa lição da maneira mais difícil, mas isso levou a repensar a maneira como a arca seria transportada no futuro. Uzá estendeu a mão para salvar a arca de tombar, pois não parecia ser a coisa mais razoável a se fazer naquele momento. Ele tentou segurá-la e impedir que caísse. No entanto, essa ação não estava de acordo com as instruções divinas. Você vê, se eles tivessem carregado a arca exatamente como Deus havia ordenado, nada disso teria acontecido. Vamos lembrar como os levitas carregavam a arca. Eles deslizavam as varas através dos pequenos anéis na base do peito, e essas varas eram colocadas nos ombros desses homens especialmente escolhidos. Essa era a maneira correta de equilibrar o sagrado baú enquanto ele era transferido de um lugar para outro. No entanto, Davi optou por um caminho conveniente e decidiu alterar os detalhes para se adequar à situação específica. Infelizmente, essa escolha acabou resultando na morte de Uzá e em uma lição dolorosa para Davi. Ficou claro que a Arca da Aliança não era um objeto comum que poderia ser manuseado de forma irreverente. Deus havia dado instruções específicas sobre como a arca deveria ser transportada, e isso devia ser seguido com cuidado e obediência. A partir desse incidente, Davi aprendeu a importância de seguir os caminhos de Deus e a respeitar a santidade de suas instruções. Nunca faça algo que não esteja certo. Só tome uma ação quando tudo estiver em ordem. Esse é um bom conselho a ser seguido. No entanto, Davi teve uma abordagem diferente. Ele disse: precisamos derrubá-lo, não importa como, desde que tenhamos sucesso. Deus está conosco, e Ele nos deu a vitória, como prova, Ele nos preservou a vida. Aqui está Davi, de pé ao lado do cadáver de Uzá, e ele fica furioso. Ele sente a ira do Senhor contra Uzá e o lugar é chamado de Pé de Uzá até hoje.
Ter um coração voltado para Deus não significa que somos perfeitos, mas sim que somos sensíveis ao seu comando. Significa que cada detalhe é importante, e quando reconhecemos que erramos, precisamos admitir isso, encarar a situação e lidar com as consequências. Davi sentiu um temor profundo pelo Senhor naquele dia. Ele reconheceu a importância de seguir as instruções de Deus e aprender com os erros cometidos. Ter um coração para Deus envolve humildade, submissão e prontidão para corrigir o que está errado. Davi aprendeu essa lição da maneira mais impactante, mas esse episódio o levou a ter um respeito ainda maior pela santidade de Deus e a buscar a sua vontade em todas as coisas. Como a arca do Senhor poderia vir até mim? Essa era a pergunta que Davi se fazia. A questão era que Davi havia falhado em fazer sua lição de casa. Muitas vezes nos metemos em problemas quando não realizamos nossas obrigações. Acreditamos que podemos enxergar claramente qual é o plano do Senhor e corremos para executá-lo do nosso jeito, buscando conveniência e agindo com pressa. Davi não estava disposto a mover a arca do Senhor para a cidade de Davi junto com ele. Em vez disso, ele a levou para a casa de Obed-edom, o giteu. 3 meses se passaram e a arca não estava em Jerusalém, deixando Davi angustiado e se perguntando o que havia dado errado. Foi então que Davi soube que o Senhor havia abençoado a casa de Obed-edom por causa da arca de Deus. Davi decidiu trazer a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi com alegria. Mas espera um momento. Ele não tocou na arca antes, por que ele iria tocá-la agora? Um dos conselheiros de Davi revelou uma dúvida ou talvez o próprio Senhor tenha falado com Davi, dizendo que a lei estabelecia claramente que a arca deveria ser movida de uma maneira específica, por um grupo específico de pessoas, com os polos nos ombros dos levitas. Davi compreendeu. Ele havia negligenciado esse detalhe crucial. Tudo o que precisava ser feito era colocar os polos nos ombros dos levitas e permitir que eles carregassem a preciosa arca de Deus. Ser um homem segundo o coração de Deus significava se preocupar com o que Deus se preocupa e seguir suas instruções. E assim Davi fez. Ele se tornou notável. Quando estavam trazendo a arca do Senhor, a cada 6 passos, Davi sacrificava um boi e um novilho gordo. Ele demonstrava ser um homem segundo o coração de Deus, preocupado com aquilo que Deus valoriza. Quando ouviu a verdade, Davi desejou seguir as instruções divinas. Finalmente, eles levaram a arca para Jerusalém. E o que Davi estava fazendo? Ele dançava diante do Senhor com toda a sua força. Davi vestia um éfode de linho. Assim, Davi e toda a casa de Israel traziam a arca do Senhor com gritos de alegria e ao som de trombetas. Quando você menciona Davi, a maioria das pessoas imediatamente faz a conexão com Davi e Golias. Alternativamente, algumas pessoas o veem como o homem que cometeu adultério com Batseba. Outros lembram de Samuel o ungindo como rei quando ainda era jovem. Alguns imaginam Davi como um guerreiro, considerando sua história com Saul. Outros destacam o profundo e duradouro amor e amizade de Davi por Jonatas. No entanto, nenhuma dessas características é o que Deus se lembra de seu fiel rei, seu homem escolhido. Para descobrir o que Deus lembra sobre Davi, precisamos recorrer ao Novo Testamento, ao livro de Atos, capítulo 13, versículo 22. Ali está escrito, e, tendo removido a este, levantou-lhes como rei a Davi, do qual também, dando testemunho, disse, e achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Deus não encontrou em Davi apenas um pastor fiel, um grande guerreiro ou um rei brilhante. O que Deus encontrou em Davi foi alguém que se importava com as coisas que lhe importavam. Davi era um homem cujo coração batia em harmonia com o coração de Deus. Sempre que Deus olhava para a direita, Davi também olhava para a direita. Sempre que Deus olhava para a esquerda, Davi também olhava para a esquerda. Quando Deus se preocupava com algo, Davi também se preocupava. Isso é ser um homem segundo o coração de Deus.
é ter uma afinidade íntima com os valores e as preocupações do Senhor. Davi era o tipo de homem que buscava cumprir a vontade de Deus em todas as áreas de sua vida. Ele se tornou uma escolha especial de Deus por causa de seu coração voltado para o Pai Celestial. Essa é a marca que Deus se lembra quando pensa em Davi, um homem cujo coração estava sintonizado com o coração de Deus.